Espartanos, bom dia pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Há muito tempo que eu não dou as caras aqui, né pessoal? Bom, eu tô aqui hoje para retomar o controle, retomar o canal aqui, Espartano da Vida Moderna. E hoje vai ser um vídeo, não vai ter muito roteiro não, vai ser mais um pouco de, como é que eu posso dizer, de história, né? Um pouco da história aqui do meu canal, um pouco do que vai ser agora daqui para frente esse canal, do que eu venho pensando aqui, refletindo bastante. Conversei com alguns seguidores lá que estão no grupo Espartano da Vida Moderna há muito tempo. Se você quiser entrar no grupo, né, comenta aqui que eu quero entrar no grupo, que eu mando para você o link do WhatsApp lá. É um grupo que existe desde 2019. E é isso, eu queria hoje um vídeo assim muito sem roteiro, muito meio desabafo, sabe, pessoal, mais pessoal mesmo. O canal Espartano da Vida Moderna, ele começou em 2019, né? Esse canal, ele começou num momento muito pesado para mim. Então, assim, eu venho pensando muito, pessoal, para gravar esses vídeos aqui, o que eu vou gravar agora daqui para frente, né? E falar para vocês de forma assim bem rápida, assim, contando de forma bem básica e objetiva. O canal Espartano da Vida Moderna, ele foi fundado na dor, para quem não sabe, né? Esse canal nasceu da dor. Esse canal ele nasceu num momento que eu estava passando de vida muito complicado, um problema de saúde muito sério, né? A perda do meu rim, um final de relacionamento, de casamento, divórcio pesado também, e é isso, um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema financeiro também. Eu comecei o canal endividado, né? E eu tava com aquela carga muito pesada, pessoal. Eu tava carregando muita coisa negativa, né? Carregando um peso muito forte nas costas, né? E ali eu tinha duas coisas. Ou eu entrava na depressão, né? Eu entrava no desespero, ou eu simplesmente virava um guerreiro e resolvia meus problemas. E hoje, 2026, depois de alguns anos aí, seguindo esse canal, graças a Deus, hoje a minha vida está muito mais leve. Hoje eu estou casado novamente, com uma esposa maravilhosa. Hoje minha saúde, graças a Deus, ela teve uma ascensão muito boa. Graças a Deus, consegui melhorar. Porque eu fiquei praticamente 2 anos aí, né, numa cama aí, praticamente, né, igual um morto-vivo, igual um zumbi. E meio que só sobrevivendo, né? E hoje, graças a Deus, eu estou exercendo uma boa saúde, graças a Deus, né? E graças a Deus também consegui resolver meus problemas financeiros, minhas dívidas. Então, resumindo, superei todos os 3 motivos que me levaram a criar esse canal Espartano da Vida Moderna. Hoje eu posso vir aqui com alegria e contar isso para vocês, dividir isso com vocês. E claro, também é um incentivo e motivação que qualquer problema que você estiver passando, você consegue superar, meu amigo. Qualquer problema que você estiver passando é uma fase temporária na sua vida, né? Então o fato é, o canal Espartano da Vida Moderna nasceu da dor. Porque qual que foi a minha psicologia, pessoal? Qual que foi o meu processo de recuperação psicológica, de saúde mental? Eu achei nos guerreiros, eu achei nas histórias de Esparta. Eu não estou com os livros aqui não, mas enfim, eu comecei a ler Portões de Fogo, foi o primeiro livro ali dos espartanos. Claro, eu já tinha visto o filme, mas eu não tinha visto o filme com esse olhar de regeneração, com esse olhar de redenção, com esse olhar de que aquele filme poderia, de alguma forma, fazer a minha saúde mental, emocional melhorar muito. Então, a partir do filme, dos 300, indico para todos, quem não viu ainda assista. 300 é um filme antigo, Gerard Butler, né, como o ator principal, escocês, né, o Brasil jogou contra a Escócia, ele estava até no jogo lá, achei interessante ele lá. E aí, lendo o livro e entendendo, depois aprofundando na cultura, o que era a cultura dos espartanos, o que era a cultura dos guerreiros espartanos, o modo de vida, a mentalidade de guerra, o treinamento, a disciplina, o abrir mão de si mesmo em processo pro todo, me fez realmente me apegar a essas histórias. Foi minha psicologia, foi a minha terapia, foi a minha redenção, e essa terapia eu tenho certeza que ajudou muita gente, que eu tenho feedbacks até hoje, né, que esse canal, graças a Deus, ele ajudou muitas pessoas, ele motivou muitas pessoas, ele trouxe alegria novamente para muitas pessoas, ele deu força, ele deu motivação, ele manteve pessoas seguindo o patamar da ética, do caráter, de ser um guerreiro, de levantar a cabeça, de nunca desistir, de ser firme.
Então é um canal assim que de 2019 para cá eu colhi bons frutos, eu colhi boas histórias, e aquele negócio, se a gente mudou uma vida, já fez sentido, né? Uma vida que a gente muda já faz sentido pra gente, e graças a Deus não foi uma só não, tem muitos feedbacks de pessoas que eu pude ajudar, pessoas que também estavam passando por aqueles mesmos problemas que eu estava passando, né? Seja financeiro, seja de saúde, seja de relacionamento. Então foi uma terapia em conjunto. O canal Espartano da Vida Moderna foi uma terapia em conjunto. E isso o quê? Baseado em história dos espartanos, baseado em valores de honra, de respeito, de disciplina, de caráter, de honestidade, claro. E também mesclando isso com os problemas de guerra, de batalha da vida atual, da vida moderna. A Espartano da Vida Moderna por quê? O guerreiro da vida moderna por quê? Porque hoje somos guerreiros lutando batalhas modernas. A depressão, a síndrome de pânico, a ansiedade, entendeu? Batalhas psicológicas, no caso, mas batalhas também no financeiro, de pagar as contas, de colocar comida dentro de casa, de ter um dinheiro por remédio, de cuidar da saúde mental, de poder recuperar problemas de saúde, problemas de relacionamento, seja com pessoas, com chefe no trabalho, com colegas de trabalho, com relacionamento conjugal. Tive aqui vários quadros com minha esposa, Casal Espartano, né, onde que a gente pôde ajudar alguns casais aí, dando algumas dicas, né, de casamento, né, de formas bacanas de cultivar uma relação de um casamento. Então, contando um pouquinho para vocês da história, começou com essas histórias de Esparta, os livros de Esparta. Eu era uma pessoa que eu tenho que agora desabafar, eu era uma pessoa diferente, eu era uma pessoa que estava ali e gostava mesmo daquela questão do sangue, da guerra, de ir pra cima, vamos lutar, vamos vencer, vamos destruir. Falava muito palavrão, né, pessoal? Falava muito palavrão. E assim, não sou mais a mesma pessoa. Não sou mais a mesma pessoa. Pra mim, Espartacus, aquela série Espartacus era a melhor série do mundo, né? Sangue pra caramba, né? Aquela questão do guerreiro mesmo, de ir pro Coliseu, de ir pra arena mesmo, ser testado ali, né? Espartacus, ao mesmo tempo o amor sincero por uma mulher, valores ali, né? Valores, princípios. E esses valores, eles ainda estão comigo, seja dos filmes, né? Gladiador, Troia, né? Você lutar por um propósito, você ser uma lenda aqui na Terra, naquilo que você resolve fazer, que você tem um legado, você tem um propósito, você tem uma missão forte, né? Só que hoje, nos dias de hoje, essa missão vem mais para o espiritual. Mas aí, contextualizando para vocês, só falando histórico aqui de forma rápida, começou assim com a história dos guerreiros, com essa pegada de histórias de guerra e desenvolvimento pessoal. Depois eu abri um pouco abri um pouco o espectro do canal, me atualizando com as notícias modernas, né? E aí veio a questão mesmo política, né? A cultura woke, que os comentários de filme, né, que eu sempre faço, de livros, de filmes, criticando, fazendo críticas, vendo onde está a manipulação ali por trás desses filmes e séries. Né. Depois veio uma fase dos podcasts, que todo mundo conhece aí. Foi um canal que muito tempo eu fiquei com essa questão de podcast, que eu aprendi demais. Os podcasts acabaram? Não, pessoal, não vou falar que acabou não, mas eu estou dando um tempo. Eu estou num momento de vida que agora está complicado fazer entrevistas de novo. Então, para mim é muito mais fácil chegar aqui agora e gravar tranquilo, sem precisar daquele compromisso todo. Eu estou com outros projetos aí, então para mim é complicado. Para quem sabe aí, eu estou muito envolvido com o outro canal que eu montei, que é o Pastor Espartano. E a verdade é que é isso que aconteceu no meu canal. Eu me desvirtuei um pouco. Eu fiz uma consulta aí com um mentor de YouTube e abrindo o coração para vocês aqui, sendo sério para vocês. Ele falou, cara, seu canal tá uma bagunça. E essa é a verdade, pessoal, admitindo isso aqui para vocês com humildade. O canal, ele começou com histórias de Esparta, desenvolvimento pessoal, aí depois veio para casais espartanos, onde a gente falava de relacionamento, depois a gente começou com podcasts, né? E depois a gente veio misturando essa questão de filmes, livros, literatura. Depois eu converti, pessoal, virei crente, e aí eu misturei mesmo, eu fiquei fanático religioso, misturei religião com o canal, muita gente deixou de me seguir, outras pessoas começaram a me seguir por causa disso, né? E aí eu comecei a falar mais de Jesus, de histórias de Jesus, espiritualidade. E aí nos podcasts também é a mesma coisa, mesma bagunça, né? Misturando muita questão de política aqui da minha cidade, né? Questão política. Então quem gostava de política começava a me seguir por causa de política. Só que aí no outro vídeo eu fazia sobre entrevista com um pastor, por exemplo. Aí tinha gente que nem era evangélico e nem gostava de pastor,
religião parava de me seguir. Aí quem gostava de assunto de pastor, de religião, de Jesus, começava a me seguir, mas aí eu entrava com um podcast falando de política e a pessoa também já não gostava de política e parava de me seguir. E aí eu fui perdendo muitos seguidores aí no meio desse caminho aí, fãs fiéis ficaram, pessoas que gostam do meu trabalho, que estão comigo desde sempre, né, independente daquilo que eu falo, pessoas que sempre gostaram de mim, sempre continuaram, tanto no WhatsApp, lá no grupo Espartano da Vida Moderna, quanto no canal, nunca saíram. Porque elas estão ali não porque aquilo que eu vou falar, mas porque quem eu sou. Porque sempre tudo que eu faço eu tento fazer com muita sinceridade, com muita honestidade. Eu sempre coloco minha cara para bater aqui. Eu sempre procuro passar bons conceitos, bons valores, boas mensagens para transformar vidas, para transformar mentes, para transformar os corações. E se for para me ligar uma câmera aqui para ficar aqui à toa e simplesmente não poder passar isso, realmente não faz sentido nenhum. Né, manter esse canal. Se não for um canal para transformar vidas, transformar coração, transformar mente. E aí é justamente isso que eu ia falar para vocês. Qual é a nova fase hoje do canal Espartano da Vida Moderna? O que eu venho buscando agora nessa nova fase, principalmente no mundo que a gente está hoje, as coisas que estão acontecendo hoje. Pessoal, a gente está aí num cenário, agora indo um pouco para a teoria da conspiração, né? Mas nós estamos vendo aí, não tem como negar. Né? O Ninho tá para chegar aí, talvez uma nova pandemia, talvez alienígenas, né? A gente não sabe o que vai, né? Talvez a volta de Jesus, arrebatamento. Então assim, pessoal, tsunami, o Ninho, pandemia, o que está por vir? A gente fica realmente sem saber. Então o que eu falo para vocês é o seguinte: talvez a gente possa daqui para frente estar enfrentando uma guerra muito pesada. Só que, se for para continuar esse canal, se for para continuar como guerreiro da vida moderna que sou, gostaria de continuar agora passando uma mensagem diferente para vocês, de um novo tipo de guerreiro. Espartano da Vida Moderna agora é um guerreiro mais espiritual. Eu mudei, pessoal. As pessoas amadurecem, as pessoas mudam. E eu mudei, né? Eu não sou mais a mesma pessoa, eu não sou mais aquela pessoa que gosta de guerra, que gosta de conflito, né? Claro, polêmica sempre vai ter, porque eu sou corajoso para falar um monte de coisa que muita gente não tem coragem de falar, e eu falo. Então as polêmicas vai acabar tendo mesmo, né? Polêmica não é porque eu gosto de polêmica, é porque a minha coragem, ela faz eu falar certas coisas que acaba gerando polêmica, né? Mas se Deus me deu essa coragem, me deu esse talento, me deu esse dom, foi para que eu pudesse usar ele da melhor forma possível e tivesse coragem de estar passando coisas do bem e criticando aquilo que eu, né, não acho tão legal. Bom, então a ideia do canal agora é de ser um canal de guerreiro espiritual. O que é ser um guerreiro espiritual? O guerreiro espiritual é primeiro aquele guerreiro que ele entra numa batalha, ele entra na verdade no mundo, no geral, com um olhar mais de Jesus, com um olhar mais voltado para a espiritualidade. Ele consegue olhar uma situação ruim, mas ele consegue ver coisas boas naquela situação ruim. Ele consegue achar coisas positivas em coisas ruins. E quando eu virei crente, o crente tem muito disso, né? O crente tem muito de fazer essa separação. O crente separa coisas do mundo secular, coisas da igreja. Mundão, igreja, separação. E eu acho que isso é totalmente errado. Hoje eu vejo que isso é totalmente errado, porque a gente vive num mundão secular. O mundo é secular. E eu sigo muito os ensinamentos de Jesus, que ele fala, não é o que sai, não é o que entra pela nossa boca, não é o que entra, mas é aquilo que sai. Então se eu ouvir um filme de terror, um filme é macabro, é cabuloso, tem comportamentos ali questionáveis eticamente falando, e eu adquiro aquele comportamento para minha vida e começo a me comportar dessa maneira na sociedade, é o que está saindo. É como eu filtrei aquilo ali e é o que está saindo daquele filme de terror. Agora eu posso pegar o mesmo filme de terror e ver um cristão lá, e ver um ato de perdão, e ver um ato de caridade, e ver um ato de amor. Então é essa a ideia do canal, é a gente pegar coisas do mundo aqui. Eu quero, claro, voltar a contar histórias de Esparta, mas agora com essa pegada mais espiritual. Eu quero estar podendo falar de valores espartanos aqui, mas com desenvolvimento pessoal, sim, também, mas principalmente desenvolvimento espiritual. Porque as armas de batalha agora vão ser diferentes, são as armas que Jesus me ensinou.
armas de amor, de perdão, de caridade, de compreensão, de empatia, de ajuda ao próximo. Essa vai ser a ideia e a mentalidade do canal daqui para frente. Então sim, pessoal, continuo guerreiro, continuo espartano da vida moderna, só que quero enfrentar a vida agora com mais sabedoria, com mais conhecimento, com mais leveza, com mais maturidade. Como eu falei, eu comecei o canal, estava muito pesado, vindo de um trauma de um casamento, com um problema financeiro, com um problema de saúde sério. E hoje a minha vida é mais leve, hoje eu não carrego mais isso, porque eu superei todos os meus desafios iniciais de quando eu comecei o canal. E hoje eu sou capelão, vocês sabem, eu sou capelão. Hoje o meu trabalho é levar a palavra do evangelho para as pessoas, é levar o amor para as pessoas, é levar um pouco de paz, um pouco de acolhimento, um pouco de carinho, um pouco de paciência, de compreensão, um pouco do escutar. Muita gente hoje não quer escutar ninguém, né? Então eu penso assim, as batalhas elas não vão parar de chegar. Guerra nós vamos ter até o resto de vida que a gente tiver aqui nessa terra. Eu tenho mais ou menos uns 30, 40 anos de vida ainda, se Deus quiser, que é muito. E eu acredito que as batalhas não vão parar de chegar, os desafios não vão parar, né? E eu sei que todo mundo que está me vendo aqui tem seus desafios, seja com o filho, com a filha, seja com os pais, seja no emprego, seja no lado financeiro, seja no cargo da profissão, seja no lado espiritual, que às vezes também a pessoa tem problemas espirituais. E eu estou aqui justamente aqui para poder tentar ajudar de alguma forma, passando algumas mensagens positivas, e ensinando a lutar essa guerra de maneira como Jesus me ensinou, de forma a lutar a arma, né, que Pedro tira ali na espada ali, né, não seria espada mais, não seria mais chegar, claro, a armadura a gente usa, mas só que agora a armadura é espiritual. Não é a arma do ataque, não é a arma de agressão ao próximo, não é a arma de ofender ninguém. É justamente a arma do amor, pessoal. É viver esse mundo tentando guerrear essas batalhas da vida moderna com mais amor, com mais consideração ao próximo, com mais abnegação, abrir mão de si mesmo, amar mais o próximo, tentar amar inclusive o nosso inimigo. Então, quer dizer, é uma batalha, acho que muito mais difícil. Porque você tem que entrar numa batalha para enfrentar seu inimigo, você já espera. Agora, você entrar numa batalha para amar seu inimigo é muito mais complicado, né, pessoal? Então, é o rumo que o canal aqui vai tomar, as armas que eu quero agora colocar na minha vida e com as mensagens que eu quero passar aqui são armas que eu acredito que a gente possa pegar reflexões e enxergar com um olhar mais espiritual várias situações. E o que seria a ideia? Eu continuar realmente contando histórias de Esparta, trazendo reflexões agora mais espirituais, né? E não só de Esparta, porque a gente não tem que se limitar. A gente poder entrar no mundão, como eu falei, a gente não tem que separar o mundão de Cristo e as coisas seculares das coisas gospel, não. Muito pelo contrário, a gente tem que ir para o mundo e a gente tem que achar no mundo aquilo que edifica. A gente tem que achar no mundo aquilo que edifica. Então eu vou falar de personagens aqui, eu vou falar de filmes, eu vou falar de heróis, eu vou falar de músicas, eu vou falar de séries, eu vou falar de notícias e eu vou falar de tudo que a gente pode se extrair ali de coisa boa para a nossa vida, no sentido mais espiritual. As batalhas que estão por vir, né, os desafios que a gente deve tá por vir aí, chegando aí, eu quero poder enfrentar novas guerras agora de forma mais espiritual. Eu acredito que é a maneira mais correta que Cristo nos ensina para a gente realmente enfrentar os desafios agora com mais amor, com mais paz, com mais leveza. Pessoal, é muito bom a gente ter a vida mais leve. Hoje eu tirei um peso dos ombros, como eu falei para vocês, venci muitos desafios e é muito bom a gente sentir essa leveza, poder passar essa leveza para as pessoas. A leveza da gente está muito em ressignificar traumas do passado, da infância, da adolescência e principalmente perdoar pessoas que fizeram mal pra gente. A nossa vida fica mais leve, mais tranquila. E o fato também de entender a nossa limitação temporária de vida mesmo. Eu vi uma frase essa semana que eu achei sensacional. A pessoa vai alugar uma temporada no Airbnb aí, né? Alugar um hotel, uma pousada e quer decorar a casa inteira do Airbnb e tal, mas sendo que ela vai ficar lá só uma semana. Pessoal, essa reflexão eu achei sensacional, porque isso mostra como é que é a nossa vida. A gente às vezes fica buscando cargo, status, muito dinheiro, acumulação de muito dinheiro, e vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aqui pra terra. Então pra que eu vou querer uma coisa muito grande se vai ficar aqui?
Você não vai levar sua casa, você não vai levar seu carro, você não vai levar sua esposa, você não vai levar seu cargo, você não vai levar seu salário, você não vai levar sua conta bancária para o outro reino. Então vamos buscar uma luta espiritual aqui na Terra, vamos buscar entrar numa guerra para conquistar tesouros no céu. Exatamente, tesouros no céu. Galardões espirituais. Porque os daqui da terra, a traça e a ferrugem irão te comer. Eu falo isso para todo mundo adoecer, envelhecer e morrer. Eu sempre falei isso aqui nos meus vídeos. Essa é a coisa mais certa que a gente vai ter aqui na Terra. Adoecer, envelhecer e morrer. E hoje é até mais do que isso. Amanhã realmente vai ter alguém dirigindo seu carro, morando na sua casa e talvez até casado com sua esposa. Essa é a realidade da vida. Então a gente viver aqui de uma forma, entender que a vida aqui, a gente está aqui é um tempo muito curto, muito temporário. Amanhã vocês já não vão estar me vendo aqui mais, vai ficar só meus vídeos aqui na internet, meu legado que eu deixei, talvez meus filhos, talvez meus netos, né? Se Deus me abençoar com uma descendência, e vai ficar para eles, Esses vídeos aqui vai ficar aí no YouTube aí para quem, né, quiser continuar o trabalho, assumir depois que eu morrer. Mas é muito rápido, pessoal. A vida aqui é muito rápida, a vida terrena aqui é muito rápida e a gente perde tempo com muita coisa que não vale a pena. Briga com pessoas, sabe? Não conversa com pessoas e sem você poder levar perdão, ter uma vida com uma leveza. A gente perde muito tempo, às vezes, com o trabalho. A gente perde muito tempo no profissional. Eu sempre incentivei isso aqui, a gente ser, né, forte no trabalho, disciplina, automação, desenvolvimento pessoal, lutar sempre. Claro, mas a gente não pode esquecer que, né, no meio dessas guerras, as coisas espirituais são mais importantes, as amizades, a nossa família, o relacionamento com sua esposa, com seus filhos, a alegria de estar em família, de estar em eventos ali sociais com seus amigos, a alegria de estar numa denominação, né, que eu acho importante também, a gente está comungando, a gente está partilhando a palavra de Cristo, né, a gente está pregando o evangelho, a gente está fazendo o ID. Então é isso, pessoal. É só passando para vocês uma nova direção para vocês e já dando a real também daquele mesmo estilo espartano de sempre. Se não quer isso para sua vida, se gosta mais do sangue, das histórias de Esparta, mais antiga, mais reizona, onde eu focava mais na guerra e tem que detonar mesmo e é palavrão mesmo, desculpa, pode sair do canal. Não sou mais a mesma pessoa, não tenho mais essa intenção. Se o seu foco era seguir meu canal por causa de podcasts e entrevistas, também pode sair do canal, porque também não vai ficar um bom tempo sem podcasts, né? Claro, não tô falando que eu terminei os podcasts, de vez em quando, uma vez ou outra, eu vou colocar uma entrevista aqui e tal, mas o foco agora é a gente poder realmente falar dessas coisas do mundo com um olhar mais de Jesus, com um olhar mais espiritual, falar de guerreiros a nível espiritual. Os samurais é um grande exemplo que eu acho sobre isso, porque eles são muito espiritualizados. Os samurais, eles, apesar de ter espada, de sair para a guerra, de fazer a segurança, de lutar para a defesa, né? Quando a gente estuda a história do Japão, é maravilhosa, mas a gente vê os valores do Bushido ali, da disciplina, da honra, mas do código também, de sempre ser uma pessoa melhor. Eles praticavam o Kaizen, 1% melhor a cada dia, né? Ser pessoas disciplinadas, ser pessoas espiritualizadas, meditar, espiritualizar. É a pegada que eu estou querendo levar aqui mais pro canal. E a gente começa a primeira história hoje já fazendo uma comparação de Leônidas com Jesus. Que isso? Pegou pesado, hein? Leônidas com Jesus, que uma coisa tem a ver com outra? Do sacrifício, né, pessoal? Dos espartanos em Termópilas, onde os espartanos sacrificam a própria vida ali para salvar a Grécia e para salvar a nossa cultura do jeito que ela é hoje. Eu sempre falo disso nos meus vídeos porque as pessoas não têm noção da importância que teve os espartanos na história. Pessoal, se os persas tivessem dominado a Grécia ali e tal, a Grécia foi o berço da filosofia, da política, sabe, da medicina, de várias coisas da nossa cultura hoje, né, ocidental. E isso, se a Pérsia tivesse dominado ali, provavelmente nossa cultura hoje seria totalmente diferente. Então, graças aos espartanos, a gente tem a política, a filosofia, as coisas do jeito que elas são hoje. Mas talvez seria tudo diferente se Xerxes tivesse dominado lá, se os persas tivessem dominado. Então eu sempre falo dessa importância lá de Termópilas, né? Do sacrifício dos espartanos. Então salvou um povo, não só os espartanos, mas salvou toda a Grécia e salvou toda a nossa cultura ocidental do jeito que ela é hoje. É por isso
que as pessoas às vezes não têm noção da importância da história de Esparta. Então, fazendo uma comparação de Jesus na cruz com seu sacrifício, que era um sacrifício assim mais transcendental, espiritual, ele veio sacrificar para deixar uma mensagem que está aí na Terra até hoje, uma mensagem de amor, de espiritualidade. Os espartanos fizeram o mesmo sacrifício, mas no sentido de manter a sobrevivência de um povo, de uma cultura, de honrar uma época, né? Agora, alguns pontos importantes que eu peguei aqui. Abnegação. Ambos se abnegaram de si mesmo. Jesus abriu mão da própria vida em prol do seu sacrifício. Os espartanos também abriram mão de si mesmo. Então, pessoal, os espartanos desde sempre, eles abriam mão desde ali do agogia da sua própria personalidade. O exército espartano era uma máquina coletiva, um conjunto uniforme de guerreiros que, como eu já falei em vários vídeos, se tem um guerreiro espartano ali, eu sei que ele tem o mesmo nível daquele guerreiro que está ali. Eu sei que ele tem a mesma capacidade brutal de guerra, de batalha, de foco, de disciplina de qualquer guerreiro. Eles são tudo iguais. Então, quando eu mando um espartano, eu sou general do exército espartano, eu mando um espartano para um lugar, eu sei que ele tem a mesma capacidade que eu tenho para realizar qualquer tarefa. Unidade, propósito. E perda da própria individualidade. Perca da própria individualidade, perca da própria personalidade. Os espartanos abriam mão da própria personalidade em prol de um bloco de argamassa de humanidade de guerra militar. Um tanque de guerra militar, né? Então, coloquei alguns pontos aqui. O guerreiro espartano era ensinado a apagar sua individualidade desde sempre, em prol da sua polis. Seus desejos pessoais, posse, conforto, vaidade, era tudo sacrificado para que o coletivo sobrevivesse. Tanto que vocês sabem que os espartanos eles viviam em comunidades onde não tinha conforto, não tinha luxo, todos viviam da mesma forma, né, nas suas casas, de forma simples, com seus escravos e lotas, mas casas simples, nada de estátuas, nada de luxo, nada de vaidade, nada de roupinha bonita, todos vestiam a mesma roupa, todos eram do mesmo jeito, aquela coisa assim bem socialista mesmo, bem igualitária mesmo, né? E já no caso de Jesus, né, pessoal, o ápice de Jesus, o sacrifício transcendental, espiritual que ele fez na cruz, né, para libertar a gente de uma escravidão do mundo. Porque eu falo, aquele que está no mundo, ele na verdade é um verdadeiro escravo, escravo dos vícios, escravo das drogas, escravo dos prazeres sexuais, escravos dos deuses do mundo, o deus da droga, o deus do álcool, o deus do sexo, o deus do material, o deus da ganância, o deus da corrupção, o deus do dinheiro. Esses vários deuses numa cadeia gigante de aprisionamento de vícios. O mundo é uma cadeia gigante de aprisionamento de vícios. O mundo é uma cadeia de vícios. E Jesus vem nos libertar disso com o amor, né? Então, no caso, Jesus ele também abre mão de si mesmo, né? Para a sociedade, mas no sentido mais espiritual. Ele ensinou que se alguém quiser vir a mim, abra mão de si mesmo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. A vontade pessoal ela é praticamente submetida. A vontade pessoal ela é arrancada para fora para um propósito divino muito maior. É o que Jesus Cristo nos pede, né? Ele pede justamente isso, para a gente abrir mão de si mesmo. Porque se deixar para o Flávio é orgulhoso, o Flávio é vaidoso, o Flávio é materialista, o Flávio, você entendeu? O Flávio é pavio curto. Agora, quando a gente está com Jesus dentro da gente, o Espírito Santo começa a habitar no nosso coração. O que vocês estão vendo aqui é um guerreiro com o Espírito Santo que está habitando o coração. É um guerreiro diferente, que ele quer trazer leveza, quer trazer paz. Que na hora que viu uma situação de confronto, de guerra, ele vai tentar dar outra face. Ele vai tentar amar o inimigo. Jesus veio trazer essa libertação. Que a gente não precisa ficar nessa escravidão de bater o tomor, de olho por olho, dente por dente, dessa guerra que era assim antigamente, né? Então, um ponto em comum, ambos valorizam a ideia que o indivíduo encontra um significado superior quando deixa de ser o centro do próprio umbigo, do próprio universo. Pessoal, abrir mão de si mesmo. Abrir mão de si mesmo em prol do próximo. Amar o próximo. É um mandamento superior na Bíblia. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como ama a si mesmo. Quando você presta atenção no outro, quando você deixa o mundo não gira ao seu redor, o mundo não gira em relação ao seu umbigo. Quando você abre mão do seu ego, do seu egoísmo, pessoal, é impressionante como a sua felicidade aumenta.
Sinceramente, eu falo para as pessoas, quer achar felicidade, começa a fazer caridade. Quer achar felicidade, começa a ajudar as pessoas. Começa a colocar o sorriso no rosto das pessoas com as suas palavras, com a sua motivação, com a sua ajuda às vezes material, com uma cesta básica, com um remédio, ou às vezes com uma palavra de amor, uma palavra de acolhimento, uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo, um abraço, um escutar. Uma outra reflexão aqui é a dor como instrumento de transformação. Esparta, como desde sempre os meninos ali no Agogê, eles são acostumados a sentir dor desde sempre. Eles são treinados a sentir dor, a suportar a dor e ter a dor como um processo natural de rotina na vida deles, né, dos espartanos. Então, como vocês sabem aqui, a educação do Agogê era baseada em dor física e privação. Eles acreditavam que a dor não era um mal a ser evitado. Na verdade, ela precisava acontecer. A dor precisa acontecer, eu preciso me colocar em situações de dor. O treinamento espartano, muita gente morreu no treinamento espartano por causa disso. Porque era dor o tempo inteiro, né, mas era a ferramenta pedagógica ali para forjar o guerreiro. Né? O guerreiro era forjado ali, o caráter do guerreiro, a mentalidade do guerreiro, né? O mindset, a transformação ali do guerreiro era formado baseado nessa dor. Ele se tornava um cara suportável à dor. O guerreiro espartano sempre foi um cara suportável à dor. Ele suportava a dor, ele abria mão, né, de si mesmo, primeiro da personalidade, né, em prol da pólice espartana, em prol do coletivo, e ele aprendia a sentir dor desde o início. A dor era um processo natural na vida deles. Ele já se sentia confortável em processos de dor. Nossa, pesado, hein? Você se sentir confortável em processos de dor na sua vida. Porque você já tem uma mentalidade forte. Não é qualquer coisa que te atinge mais, não. Não é qualquer notícia que te abala mais, não. Você perdeu um pouco a sensibilidade. Essa era a mentalidade espartana. E aí a gente vê no cristianismo um ponto em comum com Jesus, é o sofrimento que não é celebrado, na verdade, como um fim em si mesmo, mas é visto como um caminho de purificação e redenção. Quando a gente pega a dor da nossa vida, a dor dos nossos pecados, a dor do nosso espinho na carne, que Paulo sempre falava, né? Mas trazendo isso aqui para a redenção, esse sofrimento na cruz, né? Foi o que Jesus teve, que, né, é o maior símbolo de dor, mas que atravessava um propósito, que transformava uma realidade, transcendia um povo até hoje, que foi espalhado o evangelho. A dor nesse sentido de, sabe, de transformação. E quem se converte de verdade, quem começa a andar com Jesus, quem começa a querer levar uma vida espiritual, cristã, mais profunda, começa a sentir dor. Porque é você contra você mesmo. É carne puxando de um lado e espírito do outro. É você contra os seus desejos da carne. É você contra, sabe, contra os seus próprios impulsos, contra o seu próprio instinto natural que Deus te deu. E você levando esses instintos para níveis superiores, níveis de espiritualidade. Você abrindo mão, né, da forma normal de reagir. A pessoa te bate, você vai reagir, você calma, você controle emocional, você fica em paz. Vai com Deus, meu amigo. O cara te fecha no trânsito, você quer xingar, você vai com Deus, meu amigo. O ponto em comum, então, a rejeição da ideia de que há uma vida boa e uma vida fácil. Pessoal, é por isso que eu fico no meu outro canal, Pastor Espartano, eu meto ferro mesmo, porque teoria, que mané teoria da prosperidade? São absurdas as igrejas falar sobre isso. Entendeu? A prosperidade é espiritual, a prosperidade no reino de Deus é espiritual, e para ser prosperidade espiritual no reino de Deus, não é ser servido, ao contrário, para ser grande no reino de Deus é servir o próximo, servir as pessoas. Você quer ser um grande guerreiro? Sirva as pessoas. Você sabe o que significa samurai? Servir. Samurai significa servir o próximo, servir com honra, servir com amor, facilitar a vida do seu irmão. Jesus falou, foi claro, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Quer dizer, Jesus não prometeu prosperidade nenhuma, muito pelo contrário. Abra mão de si mesmo, pegue a sua cruz pesada, bota nas costas e me siga. Isso sim é uma batalha difícil para o guerreiro. Isso sim é uma batalha complicada, essa batalha espiritual. É disso que nós vamos falar aqui nesse canal aqui agora. Isso sim é uma batalha mais complexa para o guerreiro espartano. Nós vamos, chega dessas guerrinhas fáceis aí. Agora nós vamos para a guerra para o nível mais difícil aqui. Para o vilão, para o chefão mais complicado aqui. Para quem gosta de videogame. Nós vamos para o nível aqui de espiritualidade,
onde nossos inimigos aqui é potestades, é demônios, é principados, obsessores espirituais, é o nosso próprio ego, sabe? E esse é um adversário complicado, nosso próprio ego. Esse é mais difícil de vencer, né? Então é isso, que Jesus não prometeu a vida fácil, da mesma forma os espartanos não tinham a vida fácil, mas o ponto comum é esse: o crescimento humano é visto como diretamente proporcional à capacidade de suportar o peso da própria carga, de aguentar realmente aquelas porradas desde o início, sendo um guerreiro espartano, acostumar com a dor, blindar na dor e transcender a partir dela. E o cristão a mesma coisa, está acostumado que vai ter dor. Já falo isso para todo mundo: você converteu, você batizou, não sei o que, você não vai virar santo. Você vai sofrer um processo na sua vida, um processo de redenção, que vai ser a questão de ir vencendo os seus vícios um por um. Às vezes é uma pornografia, às vezes é o álcool, às vezes é a droga, às vezes é só vaidade, às vezes é só autoritarismo, às vezes é seu ciúme. Você vai vencer suas falhas, mas às vezes não vai ser de uma vez, vai ser aos poucos, um processo. A pessoa para de fumar, ela não para às vezes de uma vez. Ela fumava 2 maços, agora está fumando 1 maço só. Ela fumava 10 cigarros por dia, agora está fumando 6. E é progressivo. E a gente saber respeitar nosso próprio tempo também e não se culpar também, não se martirizar, porque somos humanos, somos feitos de carne e osso. Jesus também era de carne e osso, e temos que vencer às vezes os nossos próprios instintos, instinto sexual. A gente tem que vencer a si mesmo para alcançar a espiritualidade. Bom, e o terceiro ponto aqui que eu achei interessante sobre essa reflexão é a questão da preparação para o fim mesmo. Em Esparta, o soldado espartano vivia como se cada dia pudesse ser o último, especialmente antes da batalha, como a gente viu em Termópilas. Então essa consequência de mortalidade eliminava o medo e a hesitação. Pessoal, eles estavam prontos para morrer a qualquer momento, da mesma forma que Jesus. Jesus, pessoal, eu falo isso. No caso, vamos pegar Jesus aqui. A mensagem de Jesus era repassada com urgência, né? Que o reino era uma urgência de reino e pela consciência do seu destino final. Ele já sabia que ia morrer. Ele viveu cada momento sabendo que seu sacrifício era o desfecho necessário para realizar sua missão. E Jesus, pessoal, eu gosto demais de Jesus. Eu coloquei uma outra forma de ver Jesus na minha vida, porque a gente tem muito aquela imagem de Jesus bonzinho, aquela imagem daquele Jesus paz e amor, tal. Pessoal, Jesus, ele era muito hardcore. Eu falo isso aqui mesmo. Jesus era rock and roll. Jesus era rock and roll. Ah, que pecado que você está falando, que blasfêmia. Não, pessoal. Jesus, ele quebrou um monte de lei. A lei religiosa. Ele veio... mas ele cumpriu toda a lei. Eu não gosto que o pessoal fica falando isso. Ele cumpriu toda a lei. Pessoal, ele cumpriu toda a lei, alterando a lei. Ele alterou muita coisa. E você pode reparar que toda vez que Jesus quebrava uma lei, na ocasião para apedrejar a mulher, falou, atira a primeira pedra. Toda vez que ele quebrava uma lei, ele quebrava com amor. Ele surpreendia quebrando essa lei com amor. Ele quebrava com o mandamento principal, amar o próximo. Se do mandamento principal ele mesmo fala, amar o próximo como a si mesmo, daqui depende e se resume toda a lei. Qualquer versículo desse abaixo na Bíblia não tem o peso e a importância desse amar ao próximo. Eu falo isso para muita gente. Olha, se você estiver seguindo a Bíblia à risca, cumprindo os versículos da Bíblia ali, entendeu? À risca. Mas a partir do momento que você cumpriu um versículo da Bíblia, cumpriu certinho ali do que está ali, mas faltou amor, pronto. Você já está errado. Você já não está no caminho certo. Porque você pode seguir a Bíblia, você pode seguir fielmente. Eu falei isso para as pessoas essa semana no outro canal lá. Você pode seguir a Bíblia fielmente. Mas é perigoso se você seguir a Bíblia fielmente, você se transformar numa coisa totalmente daquilo que Jesus queria para você. Então ele veio trazer essa mensagem de urgência, de reino, de destino final. Ele estava pronto para morrer a qualquer hora. Quando eu falo que ele era hardcore, porque ele peitou o sistema religioso, ele peitou os fariseus. A qualquer momento ele podia ser apedrejado. Ele sabia que a qualquer momento ele ia ser mandado para a cruz, por blasfêmia, que eles achavam que ele falava blasfêmia, quebrando essas leis do jeito que ele quebrava, quebrou o sábado. Qual que é o ponto em comum? A integridade do propósito diante da finitude. Tanto o guerreiro quanto o mestre agem no foco inabalável.
porque compreende que o valor de uma vida não é medido pelo seu tempo, mas sim pela sua entrega, pessoal. Pela sua entrega. Os espartanos entregaram a vida, entregaram tudo ali para lutar por Esparta, para lutar pela Grécia e para lutar pela cultura do jeito que ela é hoje. Jesus entregou sua vida também para entregar o amor de Cristo, para mostrar quem é realmente o Deus verdadeiro. Ele entregou tudo para mostrar em terra, em carne humana, o que é ser Deus na terra. Ele mostrou o que é ser Deus na terra, o que é ser Deus em carne humana. Um exemplo de vida, de estilo de vida, de comportamento que todo cristão deveria seguir. Todo cristão deveria ser como Jesus, parecido com Jesus, ser um pequeno Cristo. É isso que ele veio deixar. Né? Ele não quer que você fique louvando ele, não. Ele quer que você seja igual a ele. Então, quando a gente faz um contraste aqui, ó, Esparta tinha um dever civil, a ética cívica ali com o Estado, com a polis, com a cultura, com a Grécia. Jesus já é o amor, a obediência, a transcender para a humanidade. O sacrifício de Esparta foi a sobrevivência da comunidade. O sacrifício de Jesus foi a salvação espiritual de todos. Olha o peso disso, né? Quando a gente compara o sacrifício de Esparta com o de Jesus. E a vitória? A glória da invencibilidade militar. Esparta não ganhou contra os persas, os 300 perderam ali, mas depois, mais para frente, 300 eu falo, tinha que ter uma continuação. Aquela continuação lá de Temístocles lá, da Batalha de Salamina, não tem nada a ver com a continuação. Entendeu? Eu fico chateado, porque Plateias é a continuação do filme 300 de Esparta. Ali que foi ganhada a guerra mesmo, que expulsou General Mardone, expulsou os persas, botou os persas para correr mesmo, entendeu? A vitória, no caso, a invencibilidade militar de Esparta, que manteve a cultura. Depois, claro, Esparta perdeu para os Tebas e tal, e Esparta acabou. Mas, enfim, naquele momento, naquela época, foi crucial para defender o que a gente tem como cultura hoje. E Jesus, no caso, a superação da própria morte, a ressurreição. Então, a gente fica com a reflexão final aqui, ó. Enquanto Esparta sacrificava o indivíduo para preservar uma ordem física, a cidade, a polis, a cultura, Jesus sacrificava a si mesmo para restaurar uma ordem espiritual. Ordem material espartano, ordem espiritual Jesus. Reconciliação do homem com Deus, Jesus. A grande semelhança que atravessa os séculos é o convite para a gente viver acima dos nossos instintos primitivos. Quando os instintos primitivos tomam conta de você. Eu tinha uma banda que a gente cantava essa música, né? Imersão híbrida, a gente fala. A letra falava sobre isso. Quando os instintos primitivos tomam conta de você, vem uma pulsão, vem um desejo, e você está acima desse desejo. Você está com uma mentalidade superior, você está com uma maturidade superior, você está com o lado espiritual mais forte do que o lado material. A matéria não fala tanto quanto o espírito. A busca pelo prazer imediato, a preservação egoísta da vida e o medo da dor. E a gente está acima disso. A gente está o prazer imediato, a gente está com o nosso padrão de ética, de maturidade espiritual, muito mais evoluído que o prazer imediato. Na verdade, a gente achar novos prazeres, o de ajudar o próximo, a gente vê que é um prazer espiritual, que é diferente do material. Os prazeres da carne, né? O prazer do álcool, o prazer do sexo, beleza, os prazeres da carne, mas o prazer da caridade, do amor, do perdão, ele enche o seu coração com muito mais força. A preservação egoísta da vida, do amor, do medo da dor. Aqui é o contrário. Jesus e os espartanos não tinham medo da dor. Eles enfrentavam a dor e nenhum deles foi egoísta. Sempre olharam para o próximo. Os espartanos olharam para a comunidade e Jesus olhou para a humanidade. Então, é isso, pessoal. A reflexão que fica hoje é essa, e é assim que vai ser a pegada aqui do canal daqui para frente. Histórias de Esparta, histórias de heróis. Eu quero falar muito sobre o Superman. Eu fiz um vídeo sobre o Superman na entrevista que eu fiz com o Robert, né? Superman foi um guerreiro, um super-herói baseado em Jesus. Eu quero falar mais sobre isso, explorar heróis, o lado cristão das pessoas, nos filmes, onde a gente pode ver cenas bonitas do cristianismo acontecendo. Mas não só essa questão religiosa, que é chato. É porque, pessoal, o espiritual está acima da religião. O espiritual, que Jesus
veio passar essa missão para a gente ser mais espiritualizado. Você ser mais espiritualizado está acima de você ser mais religioso, está acima de você frequentar a placa de igreja, sistema religioso, religião, sabe, igreja, denominação. O espiritual é o principal. Inclusive, você procura, às vezes, uma religião, uma igreja, para aumentar o seu nível espiritual. Então nós vamos falar de espiritualidade. A espiritualidade aqui é onde que a gente quer chegar. A nossa guerra agora é para alcançar essa espiritualidade aqui no canal. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Espartamos junto. Curte, compartilha, comenta. E é isso aí. Espero que daqui para frente essa pegada aí vocês possam continuar no canal com essa nova pegada aí. Quem quer buscar essa evolução. Mas quem não quer, quem quer guerra, quer sangue, quer a forma que era antes, ou quer os podcasts, infelizmente não é o que vai ter daqui para frente. Beleza? Espartamos junto. Arru!